Oi, turma, eu sou o professor Souto. Vamos falar de continuar a calorimetria. Agora é troca de calor. Então, como é que a gente vai organizar isso daí? Você vai viajar, certo? E comprou lá o isopor. Aí você coloca no isopor uma mistura água e gelo. Então você tem aqui o isopor. Vamos deixar a régua para lá, né? Que é melhor eu desenhar assim. Água e gelo misturados aqui numa caixa de isopor. Na física nós usamos o termo calorímetro. Então, nós temos aqui a caixa de isopor. Essa caixa permite o isolamento térmico total. Tá? Total. Aí, segundo o exercício, ele coloca a seguinte situação. Água, ele vai misturar água. Tá? Aqui é água. A uma temperatura inicial, vamos colocar aqui um θ zero, 15 graus Celsius. Tá? Ele colocou aqui 1000 gramas de água, tá? 1000 gramas de água. Vamos lembrar que 1000 gramas, mesma coisa que 1 quilograma. Como a densidade da água é 1 quilograma por litro, então eu sei que aqui tem 1 litro de água. Beleza. Então esse é um dado do problema. Vai aí organizando sua cabeça. Essa grandeza aqui é chamado de massa, tá? Massa M. Calor específico da água, ele dá no problema. Calor específico da água, 1 caloria por grama por grau Celsius. Calor específico, porque eu preciso saber o calor específico, que seria o comportamento térmico da água. Aí ele vem e coloca lá gelo, um bloco de gelo, a uma temperatura de 6 graus negativos. Tá? Então aqui nós temos aqui gelo a uma temperatura inicial 6 graus negativos. E a massa de gelo, vamos colocar como mg, 200 gramas de gelo. Tá certo? Ele fornece um gráfico afirmando o seguinte. Ele afirma o seguinte. Aqui, ó. Presta atenção. Em função da temperatura em graus Celsius, e aqui a quantidade de calor em calorias, tá? Beleza. Vem aqui, ó. Inicialmente, gelo a 6 graus negativos. Inicialmente, água a 15 graus Celsius. O que vai acontecer, turma? Antes do que vai acontecer, a pergunta do problema é: qual é a massa de gelo e qual a massa de água no final da experiência? Qual a massa de gelo e a massa de água ao final da experiência? Ixi! Ô, professor, mas ele já não deu? Calma. Ué, mas ele deu... Ai, meu Deus do céu, ele deu... Ó, ele deu a massa de água, professor. Ele deu a massa de gelo, professor. Calma, é assim. O examinador falou assim, não dá para o cara adivinhar as coisas. Então vamos colocar um gráfico aqui, ó. Ele colocou esse gráfico, tá? Ele disse que aconteceu isso aqui, ó. Aconteceu isso com o sistema. Esse é o final. Isso daqui é a situação de equilíbrio.
Pelo amor de Deus. Equilíbrio. Aí, what happened? O que aconteceu? O que aconteceu aqui, meu Deus? Então, o examinador, ele fornece isso daqui, fornece isso daqui, fornece isso daqui e pede isso aqui no final. Então, vamos entender? Qual a massa de gelo e a massa de água final? Quer dizer, o final é o equilíbrio térmico. Tá? No equilíbrio térmico, como o sistema é isolado, não haverá mudança de situação, nem material, nem nada, química, nada. Então, o sistema está isolado. Vamos ao cálculo primeiramente. Vamos lembrar da aula passada dos processos. Vamos lembrar das etapas? Então, primeira coisa, vou chamar isso aqui de Q1 e vou chamar isso daqui, ó, de Q2. O que está acontecendo aqui, professor? Explica pra gente, por favor, por favor, por favor. Ó, é fácil, basta ter calma. Como a situação final de equilíbrio é essa, ele disse que a água chegará a 0 grau. Ô, turma, é óbvio que se ele está pedindo quantidade de água, quantidade de água e gelo no final, vamos ver se o gelo derreteu totalmente. Porque aqui nós temos o gelo, tá? O bloco de gelo intacto. Aqui nós vamos ter, pelo que ele está falando, pela situação, nós teremos uma mistura água e gelo. Então, o que eu vou precisar saber nessa troca de calor? Quanto que o gelo recebeu e quanto que derreteu, porque no final, com certeza, deve ter um pedaço de gelo aí ainda. Deve ter, ninguém sabe de nada. Vamos lá. Qual a quantidade... Primeiro, o que você vai pensar? A quantidade de calor que o gelo deve receber para esquentar de -6 até 0. Vamos lá? Esse Q1 é o calor sensível, porque há mudança de temperatura. Aqui nós temos, ó, o gelo, tá certo? Gelo, ó. Então, vamos lá. Turma, então, o que está acontecendo aqui? A água vai esfriar até 0, vai passar calor para o gelo vai esquentar até aqui, depois ele vai derreter. Precisamos ver quanto de gelo será derretido pelo calor cedido pela água. Então você tem que entender que a água é a fonte quente e o gelo é a fonte fria. E aí o calor vai da água para o gelo, tá? Vamos ver então qual é a quantidade primeira de calor, a quantidade Q1 de calor para esquentar o gelo. Vai ser o calor sensível MC ΔT. A massa de gelo é de 200 gramas. Então, 200 gramas de gelo. O calor específico do gelo é meio. E o aquecimento aqui, o ΔT, é de 6 graus que nós fazemos. Temperatura final menos a temperatura inicial. Então, aqui vai ficar Q1 igual a 200 vezes meio, vezes menos com menos mais, vezes 6. 6 vezes meio é 3. 3 vezes 200, 600 calorias. Vamos marcar ali e eu sei então que a água, que é a fonte quente, vai passar calor para o gelo, tá? Então a água passou um calor para o gelo e ela já está esfriando. Porque essas 600 calorias é o calor que saiu da água e serviu para esquentar o gelo até 0 grau. Agora vamos analisar a segunda parte. Turma, então, ó, o Q1 deu 600 calorias. O que acontece? O Q3 forneceu calor para o gelo, ele já esquentou o gelo, ainda tem uma sobra de calor
para derreter o gelo. Então, a fonte quente Q3 vai derreter esse gelo, mas eu quero saber quanto que o gelo vai derreter. Então, vamos calcular primeiro o Q3, depois eu vou calcular o Q2. Tá? Ou, a partir do Q2, eu vou calcular o que ele quer, que é a massa de gelo e água. Já vai dar direto. Você vai ver como. Então, mais uma vez, quem é o Q3? Da fonte quente, cedendo calor para o gelo. Ele sofrerá fusão. Talvez em parte ou totalmente, ainda não sabemos. Muito bem, o Q3, qual é o calor que a água, que a fonte quente tem para ceder, sendo que ela foi de 15 para 0? Ela perdeu quanto de calor? Então é MC da água, ΔT. O calor Q3, então, será a massa de água, 1000 gramas, como ele afirmou no início do problema. Olha aqui. O calor específico da água, 1 caloria por grama grau Celsius. Aqui do gelo eu não tinha colocado, mas é meio, eu vou falar de novo. E o ΔT, é de 15 para 0, então é a temperatura final menos a temperatura inicial. Vamos colocar entre parênteses os ΔT. E aqui nós temos que o Q3, a água vai perder 15.000 calorias. Ó, 15 vezes 1.000, 15.000 calorias. Turma, se a água perde 15.000 calorias, quanto sobrou então para o Q2? A fonte quente já perdeu 600. Opa, ficou manchado aqui, mas dá para... A fonte quente já forneceu 600. Quanto que sobrou? 15.000 menos 600 calorias. Então, nós temos 15.000 menos 600, 14.400 calorias, tá? Então, da fonte quente, ele fornece 15.000 calorias para o gelo. Ó. Desses 15.000, 600 foram usados para aquecer o gelo e agora 14.400 para derreter esse gelo. Então, eu vou ver quanto que o gelo foi derretido. Com essa quantidade de calor, quanto que dá para derreter aqui, tá? Vamos fazer a conta agora? Turma, agora nós temos aqui o processo da fusão do gelo. Então, eu pergunto para você, com essa quantidade de calor, qual a quantidade de gelo que nós vamos derreter? A massa de gelo que vai sofrer a fusão. Então, é massa vezes calor latente de fusão. Turma, essa massa de gelo é a massa de gelo que irá derreter. Entendeu? Essa massa de gelo que eu vou achar com esses 14.400 é a massa que irá derreter. É a massa que sofre a fusão. É a massa que vai virar água. Então, de novo. Fusão, fundiu quanto? Com esses 14.400, quanto que vai fundir? Quanto que vai derreter? Então, essa massa, na verdade, que eu coloco aqui a massa de gelo, é a massa de gelo que vai derreter. Então, isso aqui para você entender, essa massa de gelo, ela vai virar o quê? Vai virar água. Tá certo? Então, cuidado com isso. Isso é a massa fundida. É a massa fundida. Chicória, adoro chicória. A massa que vai fundir. É brincadeira. É massa fundida, tá? A massa fundida vira água. Tudo bem. Aí eu vou calcular. Vamos chamar de M agora, tá? Aí o latente de fusão é 80. Tudo bem? Agora eu vou fazer a conta, vou apagar a lousa aí, fazer a conta. Vou passar o 80 dividindo. Vamos ver quanto que vai dar?
Turma, então era gelo e virou água, porque é fusão, né? Ó. Então já põe aqui, ó, massa de água. Então vai ficar 14.400. Vou passar o 80 dividindo. Nós temos aqui, então, a massa de água, que era o gelo que virou água. Repito, gelo que virou água. Vamos simplificar aqui. Por 2 dá 720. Por 2 dá 4. Por 2 dá 360. Por 2 dá 2. 360 por 2. 180 gramas. Espera aí, professor. O que aconteceu aqui, turma? Ó, 180 gramas de água sofreram o processo da fusão. Resposta? Vamos colocar então a resposta aqui. Qual a situação final, então? Vamos pensar juntos? Eu dou um tempo para você já pensar junto comigo. Ó, vai lá. Turma, nós tínhamos 200 gramas aqui. Aqueceu 200. Aí 180 gramas de gelo sofreram fusão. Espera aí. Então é 180 gramas que virou água. Logo, qual é a massa de gelo que sobrou? Então eu tinha 200, 180 sofreu derretimento. Sobraram 20 gramas. Espera aí. A água era 1.000, mais os 180 que virou água, 1.180 gramas. Somando aqui, nós temos os 1.200, ó. 1.000 mais 200. Tá ok? Xambala, xambala, lá, 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 lá. Xambala. Pergunta para ele, o que é xambala? Procura na internet que você vai ver o que é xambala. Ah, eu consigo sim. É isso, você vai conseguir.